Oi, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos ao nosso terceiro e último episódio da série Planejamento Estratégico 2019. Para começar, eu gostaria de me apresentar. Então, eu sou Luísa, sou líder de vendas aqui da Tecnofit. E hoje a ideia é passar um pouquinho que eu e o Herbert a gente já vivenciou nas empresas que a gente tem contato e também um pouquinho que a gente faz aqui na Tecnofit para vendas, tá? Então, pessoal, para começar esse webinar, a gente vai falar o que fazer quando a sua equipe comercial não entrega resultados. Então, a gente vai falar um pouquinho de DISC, sobre indicadores, sobre capacitação e no final a gente vai dar um insight de vocês para mudanças, ok? Para quem não acompanhou ali desde o começo, aqui do ladinho tem um chat, vocês podem mandar as perguntas de vocês. Se ela for referente ao que a gente está falando, a gente vai responder na hora, enfim. Caso seja uma dúvida relacionada a outro assunto, a gente responde no final. Mas podem mandar, podem interagir, por favor, fiquem à vontade, tá? Herbert, se você quiser começar aí, se apresentar também é legal. Tá, legal. Então, para quem entrou depois aí da apresentação, eu sou o Herbert, da HR Consultoria, atuo no mercado de academias já há mais de 10 anos, como gestor, como consultor, nos últimos 5 anos. E, assim, vivenciei bastante a questão de liderança de equipes, né? E hoje, falando sobre equipe comercial, que eu acredito que é o coração do negócio, é sempre na parte comercial, né? Então, o que acontece quando a equipe ela começa a não apresentar os resultados que nós, gestores, esperamos, né? Lógico que tem um leque gigantesco de situações, mas a gente deixou de uma forma mais sucinta para esse webinar. O que eu vou falar, na verdade, eu já apliquei nas minhas academias e levo para os meus clientes. Inclusive, se tiver algum cliente meu aqui, dá um alôzinho no chat. Eu acredito que deve ter, pelo que já me falaram, deve ter alguns aí já online. Eu acredito bastante. Então, uma das ferramentas, eu acho que auxilia bastante nesse processo de entender o porquê que os resultados da equipe não aparecem, primeiramente, você entender como que a sua equipe se comporta, ou qual que é o comportamento individual das pessoas dentro da sua equipe. Desmembrar um pouco a questão de a equipe não está dando resultado, então a equipe tem um problema generalizado, porque uma equipe é composta de várias pessoas, e cada pessoa ela reage de uma forma a um determinado estímulo, né? Cada pessoa tem sonhos, objetivos, e ela tem limitações muito particulares. Então, eu sempre sugiro assim, a gestão é sempre singular, né? É sempre individual. Você pode falar de um resultado coletivo, mas lembrando que o resultado coletivo ele vem da soma de vários resultados individuais. Então, não tem como você fazer, você dar o mesmo estímulo, como você gerir pessoas diferentes com uma mesma voz de comando ou com o mesmo incentivo. E tem uma ferramenta de mercado, não é usado só no mercado do fitness, na verdade ela é usado pela grande maioria das corporações para você conseguir fazer reorganização de pessoas para que você obtenha melhores resultados dentro da empresa, processos seletivos, inclusive, a pessoa com o perfil certo para a vaga certa, e eu acredito bastante nela, que é a ferramenta DISC. Né? Então, eu gostaria de, nesse começo aqui, trazer um pouco do que a ferramenta DISC falar um pouco sobre cada perfil da ferramenta DISC e como que cada perfil reage, né, ao estímulo para que você consiga obter melhores resultados ali. E é interessante também que, bem no começo da nossa parceria, aí, com a minha parceria com a Tecnofit, essa foi uma das sugestões, inclusive, que colocar ali o perfil, principalmente quando a gente cadastra o cliente, a gente tem hoje o DISC dentro da ferramenta. Exatamente. E aí, quando você for falar de capacitação, né, eu vou comentar um pouco sobre como eu acredito que isso possa servir de ajuda para a gente conseguir melhores resultados ali no processo de venda. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela e aí a gente já fala sobre o DISC. A Monize perguntou aqui como o colaborador vai conseguir identificar esse perfil. Então, na verdade, Monize, o que o Herbert vai mandar para vocês é uma série de perguntas que o colaborador responde e o gestor ele consegue, através de uma classificação, definir quais dos perfis ele corresponde da ferramenta DISC, tá? Isso. O Herbert vai
vai falar um pouquinho mais, agora deu certo, Herbert. Legal. Então, a ferramenta, né, dessa forma mesmo, DISC, essa ferramenta ela divide o comportamento humano geral em 4. O diretivo, o D de diretivo, o I de influente, o S de estável e o C, que é o crítico. Vocês vão encontrar também outras ferramentas de análise comportamental, se vocês fizerem pesquisas, muitas delas são derivadas do DISC, tá? Mas assim, o DISC ainda é o mais utilizado pela grande maioria das empresas, tá? Então, eu vou falar um pouquinho sobre cada perfil, algumas características de cada perfil e principalmente como que você consegue encaixar essa pessoa na melhor condição para que você tenha resultados melhores. Então, o perfil diretivo, ele é um perfil que ele é muito guiado por metas e objetivos. Ele faz questão de bater meta, ele faz questão de conseguir resultados melhores do que todo o restante da equipe, tá? Então, assim, o perfil diretivo, ele é um perfil bom para ser vendedor, ele é um perfil muito bom porque ele é direcionado para a meta. Ele tem alguns pontos limitantes, que muitas vezes ele pode atropelar algumas regras para conseguir alcançar seus objetivos, né? Porque o que importa para ele é o resultado final. Então, o diretivo, ele vem nessa coisa assim, você coloca uma meta para ele, ele vai bater a meta muito antes do tempo, provavelmente, e logo que ele bater a meta, ele vai falar assim, quanto que eu ganho agora que eu bati a meta? Ele é muito direto, por isso que o perfil dele é diretivo. Ele alcança o resultado, mas ele alcança perante um retorno. Caso você não consiga lidar com esse perfil no sentido, se você bater, você ganha isso, ou se você falar que ele vai ganhar alguma coisa e você não cumprir no final, você já não consegue ter essa pessoa mais com você, porque ela não vai ficar fazendo esforço à toa. Ela consegue o resultado perante um retorno pessoal. Tá? Então, o diretivo, ele tem esse perfil. O perfil influente já é um perfil que ele é muito ligado às relações humanas. Ele é muito fácil de fazer network, ele conhece todo mundo, aquela pessoa que é fácil de você conversar com ela porque ela é envolvente, né? Ela realmente tem o poder de influenciar todos à sua volta. Então, ela tem essa característica muito assim, de aglomerar as pessoas, né? De conseguir as pessoas ficarem próximos a ela. Ele tem algumas limitações. Uma das principais limitações do perfil influente é que ele gosta de falar bastante, mas ele gosta de ouvir muito pouco. Então, pensando num vendedor que é totalmente influente, isso pode ser ruim, uma vez que no processo de venda você tem que, principalmente no começo, quando você está conhecendo o cliente, você tem que falar 20% e ouvir 80% do tempo. Então, se você tem uma pessoa que só fala, você acaba muitas vezes nem ouvindo o problema que a pessoa está te trazendo para você tentar ajudá-la a solucionar. Tá? Mas ele tem essa característica de arrebanhar pessoas, né? De ter pessoas muito próximas. O perfil estável, na verdade, é o perfil que ele gosta de estabilidade. É um perfil que ele dificilmente vai conseguir fazer 3 coisas ao mesmo tempo. É um perfil que ele gosta de fazer uma coisa de cada vez e muito bem feita. Tá? Então, ele é muito bom para funções de organização, para funções que requerem concentração. Tá? Assim, olha, mas num conjunto de vendedores ali que eu tenho na minha academia, é interessante ter um perfil estável? Eu acredito que o mix, quanto maior o mix de perfis ali você tiver, melhor. Por quê? Porque se ele vai atender uma pessoa estável também, aquela pessoa que normalmente tem o tom de voz um pouquinho mais baixo, um pouco mais introspectiva, né? Quando a gente pega um aluno ou um visitante que ele tem um perfil estável, é aquele aluno que dificilmente ele olha no seu olho, dificilmente ele fica frente a frente com você, dependendo do nível, ele é até um pouquinho curvado para frente, né, de tão introspectivo que ele é. Então, se ele conseguir o atendimento de um outro estável, muito provavelmente ele vai conseguir ter uma relação de empatia interessante. Tá? Então, o perfil estável ele tem essas características. São bons ouvintes, eles têm tranquilidade em executar a tarefa,
mas tem algumas limitações. Muitas vezes pode ser um pouquinho demorado demais, né? Então, ele pode demorar demais para entregar um resultado que você espera, e às vezes a gente não tem tanto tempo assim para esperar. Mas ele tem essas características muito positivas também. E o perfil crítico, o crítico normalmente é o perfeccionista, é o detalhista. Então, ele gosta de executar tudo com muita perfeição, ele gosta de fazer tudo com muita excelência, ele dá muito valor aos detalhes. Então, riqueza de detalhes é o ponto forte desse perfil crítico. Um vendedor que vai conseguir detalhar e vai estudar todos os produtos que a academia ela tem e vai conseguir entregar a informação para o cliente com uma riqueza de detalhes. Qual que é o único ponto mais limitante do perfil crítico? É que ele não acredita que alguém consegue fazer tão bem quanto ele. Então, ele acaba centralizando muita coisa nele, né? E isso é um problema até para líderes que são perfil C, não consegue demandar funções, porque ele prefere fazer tudo do que alguém fazer 80% do que ele faria. Então, ele tem esse perfil. Então, esses são os 4 perfis. É lógico, a ferramenta, a utilização dela é muito mais complexa do que simplesmente falar que existem esses perfis aqui. Tá? É bastante complexo o estudo, inclusive, da ferramenta. Existem empresas que certificam você como um consultor DISC, né? Existem vários módulos aí, se não me engano, em torno de 3 a 4 módulos, bem extensos, mas, de uma forma geral, esses são os perfis. Aí eu vou parar de compartilhar para a gente começar a trocar uma figurinha aqui, Luísa. Legal. Ficou claro aí a questão dos perfis? Bem claro. Até acho legal, aposto que várias pessoas já conseguiram identificar, assim, na sua equipe, quem que tem cada um desses perfis, né? Até legal. Pode falar. Eu falei, normalmente quando nós fazemos os treinamentos, né, treinamento de equipes, tanto da equipe de profissionais, de professores, quanto de vendas, eu levo esse conteúdo para as equipes para que possa começar a identificar o perfil dos seus próprios clientes. E normalmente sai isso, né? O José, esse é o José. Dessa maneira. Essa daqui é a Maria, normalmente é assim. Legal. E juntando isso, pessoal, além de tudo que a gente vai falar hoje, a gente quer que vocês implementem. Então, não adianta você fazer o DISC e não utilizar ele no seu dia a dia. Então, falando um pouquinho agora de capacitação, até para a gente unir esses dois conteúdos, as perguntas, eu trouxe algumas perguntas para vocês responderem assim mentalmente e ver se vocês estão fazendo isso. Mas uma coisa legal de você analisar quando a tua equipe não está trazendo o resultado ideal, não está batendo a meta que você quer, além de você fazer essa análise do perfil dos teus colaboradores, é você começar a colocar em prática processos que envolvam esses perfis. Por exemplo, uma coisa que a gente pode usar e uma coisa que é muito bom para vendas, que a gente faz aqui na Tecnofit, que esse ano, em 2019, a gente vai fazer até mais, é a capacitação, é dar treinamento para as pessoas que trabalham com você. Se o teu colaborador ele não está atingindo a meta, algo está acontecendo. Pode ser discurso, pode ser a forma que ele está prospectando, pode ser a abordagem, pode ser uma negociação, pode ser que ele não conhece a academia, o estúdio, o CrossFit tão bem para apresentar assim, e são coisas que você tem que descobrir e você só vai solucionar dando um treinamento. Então, a ideia que eu queria trazer vocês fazem treinamento quando a pessoa entra? Qual é o tempo de treinamento que vocês dão? Além de dar treinamento para essas novas pessoas e os antigos, vocês fazem reciclagem, enfim. Então, o Herbert ele falou muito, por exemplo, do diretivo, que é aquela pessoa que bate a meta, aquela que é retorno, enfim. Talvez o que vocês possam fazer dentro da academia, dentro do seu estabelecimento, é pegar essa pessoa que você sabe que está batendo a meta e colocar ela para ensinar outros colaboradores. Então, vai até motivar o diretivo, ele vai se sentir importante dentro da academia e você vai conseguir fazer com que os teus outros colaboradores aprendam com ele. É muito legal também, talvez, vamos supor, às vezes a gente acha que é só discurso vendas, né? Mas o que acontece muito aqui na Tecnofit é que muitas vezes a gente tem que se organizar. Como a gente tem clientes no Brasil inteiro, fusos diferentes, a gente faz desde prospecção até a venda final lá na área de vendas,
Então, a gente tem que saber o momento que é bom para prospectar, o momento que é bom para entrar em contato, o momento que é legal para chamar para uma visita. E talvez vocês podem até pedir para o estável, que ele é uma pessoa mais organizada, a ensinar as pessoas, a ensinar os colegas a fazerem isso. Então, utilizem, além da capacitação de uma pessoa que acabou de entrar, façam reciclagens com as pessoas que já estão há muito tempo. E assim, gente, uma capacitação, um treinamento, ela tem várias maneiras de fazer. Desde você chamar pessoas da tua equipe para ensinar os colegas, desde você dar um treinamento para elas, se você já teve vivência em vendas, enfim. Até é muito legal, assim, quando uma pessoa entra na tua equipe, entra no teu CrossFit, no teu estúdio, enfim, é legal você dar um treinamento e passar qual é a essência que você quer que ela passe para o cliente. Como que é a forma de vender? Às vezes essa pessoa, o Marcelo, por exemplo, ele já trabalhou em outra academia, mas não era a mesma academia que você faz, não é o mesmo público, não é a mesma essência que você quer passar. Além da própria capacitação de você dar o treinamento e os outros colegas darem treinamento, internet tem muita coisa. Então, o webinar tem hoje, por exemplo, que a gente está falando sobre vendas, tem próprias consultorias, por exemplo, o Herbert, tem curso online, tem e-book, tem muita coisa na internet que pode ajudar. E muitas vezes o que você precisa, talvez, nessa capacitação, é só dar um feedback para a pessoa, para ela ir atrás de conteúdo, para ela ir atrás de informação e ela conseguir fazer essa mudança. E eu acho que é muito legal nesse começo, a capacitação legal disso é que você mostra para o teu funcionário que você está ali com ele, que você quer ajudar, que você entendeu que ele não está batendo a meta, mas a gente vai dar treinamento para você mudar isso. Isso chega até um pouco da liderança que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? Sim. Até... Posso fazer uma... Por favor. Posso falar um pouquinho aí? Nem sempre o colaborador, seu funcionário, seu professor, nem sempre você precisa entregar para ele algum tipo de retorno financeiro. E eu falo isso por experiência própria. No meu começo como gestor de academias, como todo começo, a gente tem um investimento justo, né? Assim, a gente tem um capital de giro apertado para você fazer grandes investimentos. E qual que é uma maneira que você pode suprir, muitas vezes, você não está com o maior salário que o mercado da sua região oferta, ou enfim, como você pode suprir isso? Da informação, formar pessoas melhores, né? Então, eu sempre tive essa premissa comigo, com os meus colaboradores. Se tiver algum aqui presente também, fica à vontade para comentar se é mentira ou se é verdade. Mas assim, eu sempre pensei, se eu não consigo pagar o melhor salário do mercado, eu vou colocar os melhores profissionais no mercado. Então, eles têm que sair da minha mão melhores do que eles entraram. Tá? E isso é uma coisa que eles vão levar para o resto da vida. Eu tenho contato com a grande maioria dos que passaram pelas minhas academias. Inclusive, esse final de semana eu tive um cliente, e lá tem uma das professoras que começou estagiária comigo. E aí a gente estava falando sobre avaliação, acompanhamento de desempenho, e ela deu um depoimento espontâneo lá que, né, foi muito legal, assim, ela falando o quão importante foi para ela no processo de formação como profissional. Então, muitas vezes a gente fica pegado em querer dar dinheiro. Muitas vezes você dá um bônus, dá um dinheiro, que ele vai sair dali, vai pagar uma conta e vai esquecer que ganhou aquele dinheiro. Mas quando você coloca conteúdo na pessoa, você passa algum tipo de experiência, algum tipo de curso que você foi fazer, trouxe e replicou para todo mundo. Isso ele vai carregar para o resto da vida. Né? Então, ele vai lembrar que foi você que levou aquilo para ele, você que levou ele para aquele patamar de conhecimento, ou no mínimo você despertou o interesse dele em conhecer um pouco mais sobre o assunto. Então, a capacitação ela é tão importante quanto você colocar um equipamento a mais na academia. Às vezes você coloca um equipamento a mais, ele dá um efeito de menos de uma semana, daqui a pouco vira paisagem e tudo continua da mesma forma. Né? Então, eu acredito piamente na capacitação de equipes. Eu acho que quem não faz, começa a fazer de uma forma um pouco mais espaçada, com um intervalo de tempo, mas não deixa de se reunir com a sua equipe. É muito importante que sua equipe saiba que você está junto. Né? Que você não é uma coisa e eles são outra coisa. Né? Tem que ser uma coisa só.
E acho que é muito importante, gente, talvez agora quem está escutando, está identificando os perfis na sua equipe, está pensando, tá, mas como que eu começo uma capacitação? Exatamente isso como o Herbert falou. Você não precisa chegar nessa manhã já e dar um super curso. Talvez só deles escutarem esse webinar, só de ler um e-book, só de ir atrás, ou pegar esse modelo de tipo, você mesmo ensinar para eles alguma coisa, isso é muito bacana. E para quem está com a equipe, nunca fez essa definição de perfil, seria muito legal fazer, e além de definir o perfil DISC, uma coisa que o Herbert falou, ele perguntar para o funcionário qual que é teu sonho. Então é muito legal de você entender para o teu colaborador o que ele quer aprender ali, o que ele quer no futuro. Talvez ele entrou como recepcionista, mas ele quer ser consultor de vendas ou um dia ser professor, então possibilitar ele de aprender com outras pessoas, possibilitar ele de ter treinamentos internos. Às vezes você tem um grande talento na tua equipe, mas o fato de você nunca ter perguntado até onde ele quer chegar, o que ele quer para o futuro, você acaba não descobrindo esse talento que ele tem, né? Então é muito legal você conversar com a sua equipe, entenda o que eles querem, entenda qual é a expectativa deles com o trabalho. Isso que o Herbert falou de você dar a bonificação não só em dinheiro, mas dar uma bonificação de um curso, de uma viagem, de uma oportunidade. Uma das coisas que a gente tem feito aqui na Tecnofit, que a gente começou agora em 2019, dentro da área de vendas, a gente tem 2 times, né? E dentro desses 2 times, a gente começou com um time agora, a gente definiu pequenas lideranças. Então, cada um deles, cada um dos vendedores é líder por uma semana. E durante aquela semana, a equipe tem que trazer resultado. Então, é muito legal que a gente está vendo que várias pessoas que nunca falaram sobre liderança, que nunca deram ideias assim, eles estão começando a se envolver mais no processo, eles estão começando a entender mais o processo. E está sendo muito positivo. E o pessoal está muito motivado. E, para mim, acho que o Herbert concorda também, eu acho que meta está muito atrelada à felicidade do teu funcionário ali dentro. Se ele está motivado, se ele está feliz, o resultado, né, e ele tem as técnicas, ele quer aprender, enfim, o resultado é uma consequência, o resultado positivo. Agora, se a pessoa ela não está feliz, ela não quer, sabe aquela síndrome do domingo à noite, assim, tipo, putz, amanhã é segunda-feira. Se ele tá com essa síndrome, ele não vai conseguir passar a essência da tua academia, do teu estúdio para o cliente. Ele não vai conseguir com que a pessoa veja o quão gratificante é treinar naquele espaço, enfim. Então, acho que a felicidade ela está muito atrelada também a essa meta e muito de você conversar com o teu colaborador. Entender quais são as dificuldades dele, entender o que ele quer melhorar e colocar isso em prática. Se você não ajuda ele a correr atrás do sonho dele, ele não vai ajudar você a correr atrás do seu. Exatamente. É muito simples. A equação é um pouco simples aí, né, de se fazer. E além disso, gente, acho que para você ajudar ele, você precisa ter indicadores. Tudo isso que a gente está falando, do DISC, enfim, são coisas que você tem que avaliar. Você tem que ver qual é a taxa de conversão dele, você tem que ver como que está sendo o discurso dele, enfim. Então, por isso que a gente resolveu também falar um pouco de indicadores para vocês terem quando você for dar o feedback, entrar com informações concretas, né? Informações do que realmente está acontecendo ali no dia a dia do teu funcionário. Legal. Eu vou falar um pouquinho, então, sobre os indicadores que eu acredito são os principais e básicos. Existem outros, desses indicadores derivam vários outros, mas alguns indicadores são essenciais de acompanhar, e vou falar também um pouco sobre como que a gente pode complementar com ações simples, né? Eu vou mostrar até a conta do resultado que isso traz, que só depende de realmente começar a fazer ação. Não depende de um investimento grande, não depende de nada. É comportamental. Tá? Então, eu acredito dessa forma. Só para amarrar, então, a questão do DISC, né, do comportamental, quando for fazer essa gestão 1 a 1 da equipe, então a gente começar a entender, além do perfil, além do sonho de cada um também, e você começar a introduzir ele no processo, como vocês estão fazendo aí na Tecnofit, que eu acho sensacional, né, de cada um passar pela experiência da liderança. Então, essa gestão singular, eu acho que é o resultado final que todo mundo espera aí, de ser tratado como único, tá? Como cada um reage. Então, vamos falar sobre os indicadores comerciais. Legal. Então,
Esses indicadores foram aí o conteúdo do webinar anterior, eu não vou repassar na profundidade cada um deles, mas eu vou falar um pouquinho sobre o que é interessante você acompanhar em relação a cada indicador, sobre o que é desejado, o que é intermediário, o que não é tão legal. Então, eu vou falar sobre conversão, renovações, número de cancelamentos e a rotação, que essa rotação, ela levanta muitas dúvidas aí sobre o para que ela serve, e enfim, tá? E depois deles eu vou falar sobre uma ação muito simples que dá resultados incríveis aí. Então, a conversão, ela nada mais é do que a quantidade de pessoas que se matricularam na sua academia em relação à quantidade de pessoas que visitaram sua academia, tá? Nós utilizamos aí esse indicador de conversão como um número interessante, ele fica aí, pelo menos no intermediário, entre 40% e 60%, né, seria um farol amarelo, e acima de 60% quer dizer que sua equipe está trabalhando bem o visitante que ele está fazendo a visita, está fazendo a apresentação legal, está conseguindo quebrar bastante objeção, fazer o tour da maneira correta, seria uma equipe super treinada, tá? Então, acima de 60%, a gente já imagina que a equipe está bem madura nos processos. Mas o desejado é que ele fique ali entre 40% e 60%. Realidade dos números de mercado hoje, principalmente as academias que não têm a equipe capacitada e que não têm processo de vendas, é abaixo de 40%. Tá? Normalmente esse indicador fica entre 30% e 35% nessas academias. E é muito notório quando a gente começa a explicar os passos da venda para os vendedores, os momentos certos de falar, o momento certo de ouvir, o que falar, como falar. É muito fácil da gente começar a acompanhar ao longo dos meses esse indicador e ir melhorando sua performance, tá? E o porquê que você tem que saber de todos esses indicadores, e o de conversão ele tá dentro dos indicadores que a gente precisa acompanhar, porque a partir deles você faz a sua tomada de decisão. Então, se você faz uma análise do seu indicador de conversão, vamos colocar assim, você tem 4 vendedores e você analisa primeiro o número total e depois você começa a analisar vendedor por vendedor. E você identifica que 2 vendedores estão no farol muito vermelho, aí você começa a treinar aquela pessoa individualmente dentro dos problemas que ela tem ali para conseguir fechar a matrícula. Muitas vezes uma pessoa que é super carismática com o cliente, ela faz um tour de apresentação rico de detalhes, mas ela não consegue fazer o fechamento da venda. E ao contrário, muitas vezes a outra pessoa ela nem faz um tour tão completo, mas na hora do fechamento ela não deixa a pessoa ir embora sem entregar o cartão ou cheques. Então, essa gestão individual, né, quando você analisa o indicador, você consegue identificar aonde cada pessoa tem o seu gargalo ali. Então, esse é o indicador de conversão. Quantidade de pessoas que visitaram a academia versus a quantidade de pessoas que se matricularam na academia, tá? Renovação. Oi? Não, eu só ia falar que para quem utiliza o sistema Tecnofit, no pré-cadastro do aluno, já tem a forma como ele visitou, como ele conheceu a academia. Então, isso você consegue tirar até através do sistema, colocando quem que foi uma visita e quem dessas visitas conseguiu converter. É um indicador muito importante para você saber como que está sendo os seus consultores de venda quando a pessoa chega até a academia, né? Sim. Tá bem destrinchado lá. Na parte da renovação, a renovação diz respeito à quantidade de planos que você tem com vencimento para aquele período, normalmente é utilizado o mês fechado, e quantos no final desse período renovaram o contrato, tá? Eles permaneceram na academia. Então, também a gente utiliza aí entre 40% e 60%. Aqui uma opinião minha, mas muito mais próximo do 60% ali do que do 40%, porque eu imagino que uma vez que o aluno já conheceu os seus serviços, é muito mais fácil dele permanecer com você, porque você já teve tempo para ganhar a confiança dele, para mostrar o seu atendimento, a sua estrutura, muito mais do que aquele que está passando na calçada e resolve entrar na sua academia. Então, eu imagino que esse indicador ele tem que ficar pelo menos um pouco acima do indicador de conversão. Tá? Então, a renovação é acima de 60%. E aqui, dentro do indicador de renovação,
a gente consegue identificar como que está sendo a experiência do cliente com a gente. Né? Se eu tenho uma renovação muito baixa, alguma coisa está acontecendo do lado de dentro da academia. Ele já ultrapassou a barreira do balcão. Ele já comprou a primeira vez, só que ele não está renovando seus votos com a gente. Então, é lógico que não dá para atrelar esse indicador somente ao atendimento, nem somente à estrutura. É um conjunto de toda a experiência que o aluno passou desde o momento que ele resolveu comprar o primeiro plano. Tá? Então, o indicador de renovação, ele mostra muita coisa para a gente, e aí, mais uma vez, a partir do indicador macro, você começa a identificar pontos mais micro. Então, a estrutura está ok, limpeza está ok, atendimento, mais ou menos. Tive troca de professor, não encaixou esse professor aqui, ou meu atendimento está muito bom, mas a estrutura está começando a precisar de investimento, então tem gente que não está ficando por conta disso. Na pesquisa de satisfação, depois que ele sai, está aparecendo bastante estrutura, e aí a gente começa a tomar decisões também do lado de dentro, para acompanhar se esse indicador ele retoma ao que a gente espera. Tudo bem aqui? Até aqui tudo bem claro? Tudo certo. Como eu não estou vendo o chat aqui, se tiver alguma... Por enquanto, tudo certo aqui. Até, Herbert, é legal de comentar que é muito mais caro você trazer um aluno do zero, né, que nunca conheceu você, do que manter o seu aluno antigo, né? Sim, o indicador o indicador de renovação hoje ele é o mais buscado do mercado, né? Porque nós ficamos muito bons em fazer processo de vendas, marketing também, só que a gente ainda não está conseguindo fidelizar. E no próximo indicador que eu vou falar, ele mostra bastante isso, tá? A questão dos cancelamentos, aqui eu entendo cancelamentos como os alunos que interrompem o plano antes do final dele. Tá? Então, pedem para cancelar. Lógico, tem alguns casos que nós não conseguimos intervir, como a pessoa está mudando de endereço, ou sei lá, outros fatores aí nós tivemos no período aí de 2014 até não muito tempo atrás, um período de crise financeira geral, né? Muita gente perdendo postos de trabalho, então a gente tinha muita interrupção de planos, né? Mas fora isso, se for um cancelamento por estrutura, por atendimento, ou sei lá, por limpeza, né? São fatores bem críticos de tomar cuidado, né? Porque ele não está deixando por um motivo que ele vai mudar de estado, simplesmente porque a gente não entregou o que a gente tinha prometido. Então, esse indicador também é interessante ele ficar ali, de preferência, até no máximo 1,5%, 2% ao mês, né? Para não ter uma evasão muito grande. Já respondendo a pergunta do Cláudio, que ele perguntou qual o número aceitável de cancelados por mês. É muito interessante, Cláudio, você analisar quantos alunos você tem hoje na sua academia, né? E conseguir manter esse semáforo aí que o Herbert trouxe. Então, até 1,5% ele é aceitável, é natural, porque que nem esses motivos que o Herbert falou, de mudança, enfim. Exatamente. E até a Priscila comentou aqui, Herbert, que é muito legal essa pesquisa de satisfação quando o aluno não renova. Que atualmente, o negócio da Priscila, ela só faz com alunos ativos. Não, pode fazer eu sugiro, inclusive, Priscila, que você faça não imediatamente quando ele sai. Porque, assim, se ele vai no balcão para cancelar, você pergunta, a primeira resposta dele vai ser algo para não te ofender, na grande maioria das vezes, tá? Tem alguns mais diretivos que eles vão te falar, olha, eu tô saindo por causa do fulano de tal, ou por causa de que você faz muito tempo que não renova tal coisa, alguns vão falar, mas é a minoria. Então ele vai te falar que vai ser por conta de emprego, por conta de tempo, por uma série de questões. Faz essa pesquisa com pelo menos 2 meses depois que ele saiu da sua academia. 2 meses. Que aí você liga para ele, e aí eu peço assim, se você conseguir, não deixe um consultor de venda ligar. Peça para ou um líder de vendas ou o gestor mesmo fazer essa ligação, porque aí ele se abre mais para poder, olha, realmente eu saí, mas eu saí por conta de tal coisa. Nesse momento ele entrega para você a resposta que você quer.
E é legal também, Priscila, continuar fazendo a pesquisa com alunos ativos, né? Para eles não se tornarem alunos que cancelaram. E você pode fazer essa pesquisa com um formulário anônimo. Então, porque às vezes as pessoas, se elas precisam colocar o nome dela, elas acabam não sendo tão sinceras. Então é legal você sempre deixar um canal disponível para as pessoas poderem fazer sugestões, críticas, elogios, enfim, para a opinião do cliente ele realmente ressaltar na tua gestão, etc. A Priscila Sim. agradeceu aqui, Herbert, ela falou que depois de 2 meses ela vai fazer. E o Legal. Cláudio, ele só tá com... Seria legal a gente voltar e falar um pouquinho desses cancelamentos. O Cláudio está perguntando se é até 1,5% dos alunos ativos dele. Isso, como você falou que ele teria que saber o percentual de alunos, na verdade, assim, o número de alunos, esse percentual é sobre o número de ativos, tá? Então, você faz o balanço ali, normalmente a gente faz os fechamentos mensais, né? Então, com quantos alunos ativos a academia fechou o mês, quantos cancelaram, faz essa divisão, você vai ter o percentual, tá? E aí eu vou falar um pouquinho sobre cancelamento agora nesse próximo indicador, que é um indicador que causa muita dúvida, que é o indicador de rotação. Tá? Então, para quem não... no último webinar eu mostrei, inclusive, a conta que é feita com esse indicador de rotação. A rotação, ela significa o seguinte, de quantos alunos você terminou o mês com o número de ativos e quantos alunos se desligaram da sua academia. Então, quando eu falo desligamentos, eu estou entendendo entre os que não renovaram e os que se desligaram por cancelamento, tá? Então, eu pego esse número dos desligamentos e divido pelo número de ativos. Isso vai me dar um percentual, tá? Então, quer dizer, quantos alunos eu rodei da minha base, né? Quantos alunos saíram da minha base, tá? Então, esse indicador, ele tem um farol aqui amarelo entre 7,5% e 12,5%. O ideal é que ele fique até 7,5%, até menos, né? Em torno de 5% seria um número super, super bom, né, para você ter. E eu vou mostrar no próximo slide o porquê, no que isso interfere, né, no número de rotação. Por que ele interfere? Na verdade, ele interfere diretamente no porquê que sua academia cresce ou não cresce. Tá? Então, assim, ó, eu coloquei aqui um exemplo. A rotação, ela mostra quanto tempo o aluno permanece, em média, na sua academia. Então, vamos supor que sua academia, você mediu lá durante 6 meses, 1 ano, e você teve 15% de rotação, quer dizer que o seu aluno está permanecendo entre 6 e 7 meses na academia. O que significa isso? Quer dizer que a cada 6 ou 7 meses você trocou todo o número de ativos da sua academia. Não que você trocou os alunos, mas que a quantidade de alunos que entrou e saiu, ele fica no máximo 7 meses você permanece com ele na sua base. Então, se eu tenho 300 alunos, eu fico com 300 alunos durante 6, 7 meses, depois eu vou ter que pôr mais 300 alunos, e aí o que acontece quando a rotação está tão alta assim? Você tem um esforço gigantesco de colocar gente na academia simplesmente para suprir a saída, e não para crescer. Então, você não pode analisar o indicador de uma forma isolada. Na verdade, o que vale é a interpretação de todos os indicadores. Agora, olha aqui, um indicador de rotação de 10%. Quer dizer que sua academia tem um índice de permanência, né? O aluno permanece na sua academia por volta de 10 meses. E se você tiver um indicador de 5%, quer dizer que ele permanece 20 meses na sua academia. Aonde que isso aqui tem reflexo direto? Lá no balcão da sua academia. Simples. Se você vende plano muito curto, o seu aluno ele vence num período mais curto de tempo. Se você tem uma renovação ruim, em menos tempo você tem que colocar mais pessoas novas, simplesmente para manter o número de alunos que você tem. Quanto mais você vende os planos longos, você consegue esse aluno na sua base por mais tempo, e o seu esforço para colocar gente nova na academia é para crescer e não para manter. Então, muita gente fala, mas na minha academia isso muito... A gente ouve bastante, principalmente nas academias menores. Eu não consigo vender plano mensal plano na minha academia. Tenho todo mundo muito mensalista. Falo, tudo bem, só que todo mês você tem que começar do zero. Porque o seu mensalista pode ser que o mês que vem ele nem apareça na academia.
Uhum. Então você vai ter que, se você tem 200 alunos e o mês que vem todos os mensalistas são os 200, resolverem não ir para renovar seu plano, você tem que colocar 200 novos só para você se manter da mesma forma. E como você mesmo comentou, é mais barato você manter um aluno ou você captar um novo? Claro, é mais barato você manter o aluno, ele já conhece você. Agora imagina você com 15% de rotação. Eu coloquei esses 15% aqui de propósito porque também é um indicador que a gente encontra bastante, em torno de 10 a 15% no mercado. Imagina o tanto de dinheiro que a gente tem que gastar para captar novos alunos, sendo que a cada 6 meses a gente troca todo o total de alunos. É gigantesco o esforço. É gigantesco o esforço. E aí, se você fizer essa conta na ponta do lápis, se você tiver um problema de atendimento, o investimento em você capacitar a sua equipe, mesmo que seja, quando eu falo investir em capacitação, não quer dizer que você precisa chamar alguém para capacitar. Quer dizer que você tem que investir pelo menos o seu tempo de trazer um conteúdo e passar para essa galera. Eu garanto que é muito menor do que você gastar com mídias sociais, do que você gastar com Google, do que você gastar com panfleto, ou uma série de outras coisas que a gente tem que gastar para captar novos. Então, começa a acompanhar o indicador de rotação da sua academia e começa a ver quanto tempo você está tendo que trocar sua base inteira, tá? Esse indicador de rotação, ele mostra muita coisa. Ao mesmo tempo que você vê quanto tempo a pessoa está ficando na academia, e se ela está ficando muito pouco e você vai ter que trazer novos, você também precisa acompanhar aquele primeiro indicador que é o da conversão, para ver qual que é a efetividade da sua equipe. Se você tem uma efetividade de fechamento baixa, você vai ter que trazer muita gente para visitar para você conseguir manter o número que você tem. Então, os indicadores, eles estão aí não para uma análise isolada, mas sim para uma análise sistêmica. E eu acho que esse indicador de rotação, que nem você falou de atendimento, Herbert, ele traz muito, isso muitas pessoas estão usando, tá, pessoal? Aqui na Tecnofit a gente bate muito nessa tecla, da experiência do usuário. Então, eu já fui em algumas palestras aí do Herbert, que ele fala muito que o teu aluno, ele não tem que ir para a tua academia, ele não tem que decidir ir para a sua academia de manhã. Tem que ser uma experiência que ele já se prepare de noite, que ele já arrume as coisas dele de noite, que quando ele chegue na academia, dê um bom dia para ele, que o banheiro seja do jeito que ele espera, né? Que o equipamento seja do jeito que ele espera, que as pessoas que vão atender ele sejam educadas, estejam ali para entender qual é o objetivo dele, então é emagrecer, é ganhar massa, enfim. É muito a experiência do usuário também, acho que esse indicador de rotação, né? Qual a experiência que você está proporcionando para o teu aluno? É agradável ou não é? Porque, né, acho que existe um público aí que vai para a academia porque gosta e existe um público que vai para a academia porque precisa, né? Então a gente sabe que é diferente. Então esse cara que está indo para a academia porque precisa, para ele não é uma experiência legal, a gente tem que tornar que a experiência seja legal. Ele tem que ter amigos na academia, ele tem que conhecer o pessoal, tem que ser uma experiência agradável, desde o primeiro bom dia que ele vai receber quando ele passar pela recepção, até como o professor vai perguntar para ele como que está sendo os treinos, se ele está gostando, enfim. Então acho que a rotação influencia muito o atendimento influencia muito na rotação, né? Porque a pessoa, e vai a grande questão. Hoje tem muitas academias, tem muito crossfit, tem muito estúdio. Qual que é o teu diferencial? O que você traz para o teu cliente? Isso não é nem vendas, né? É o pós-vendas. Porque muitas vezes o que a gente vê em alguns casos é que a venda é linda, maravilhosa, mas quando a gente começa a utilizar o produto, o serviço, não é aquilo que nos venderam. Então, acho que além de falar aí de vendas, que é o que a gente está falando nesse webinar, também avaliar o pós-venda. Porque, na verdade, você está vendendo para ele, se você não tem um plano anual, você está vendendo para ele todo mês, que nem o Herbert falou. Então, todo mês você tem que garantir que ele renove. E até o cara do plano anual. No final desses 12 meses, ele vai ter que renovar com você. E o que vai ter esse fator decisório aí é a experiência que ele teve dentro do seu estabelecimento. Costumo dizer para o treinamento de vendas que o difícil não é fazer ele comprar 12 meses, é fazer ele comprar mais 12.
Né? Então, Exatamente. porque na entrada a gente tem tudo muito bem resolvido. Agora a questão da experiência é que tá todo mundo no mercado, assim, atrás de como melhorar essa experiência. Eu vou dar um exemplo que pode parecer uma grande besteira, mas eu tenho certeza que tem alguns gestores aqui que já prestaram atenção nisso. O seu aluno ele não vai para a academia, principalmente se você depende do perfil do aluno, porque eu disse que se aplica a todo ser humano. Então, quando a gente fala de perfil comportamental de aluno, muito mais. O seu aluno, nem todo aluno ele é diretivo, que é determinado por meta. Então, você tem um aluno que ele é diretivo, que ele é determinado por ele conseguir ou levantar mais peso, ou ele ficar maior, ou ficar mais magro. Você coloca a meta para ele faz aquilo. Ele vai fazer na essência porque ele quer o resultado. Mas sabe o perfil influente, que ele gosta de pessoas? Uhum. Esse cara não vai na academia para fazer relacionamento? Vai. Você consegue fazer relacionamento fazendo uma série de supino, 3 de 10, com muito peso? Dificilmente alguém vai conseguir ficar fazendo relacionamento quando tá lá deitado no banco de supino, né? Exatamente. E aí, esse cara, ele precisa conversar com pessoas. Só que sabe o que acontece em muitas academias? Elas colocam mais máquinas em lugar que não cabe máquina e não tem nenhum lugarzinho para a pessoa ficar ali esperando. Ou para ela conversar com um amigo, ou para ela, de repente, sentar e mexer no celular ao invés de ficar sentado numa máquina. Uhum. Se você colocar na sua academia, ao invés de uma máquina a mais, de repente você colocar 4 ou 5 puffs no meio da academia, para o pessoal ficar sem fazer nada. Um espaço de confraternização ali. Um espaço de convivência, ele te dá, às vezes, mais resultado do que uma máquina. Tá? Então, assim, são essas coisas que eu acho que vale a pena a gente começar a entender o que de diferente a gente consegue fazer do que todo mundo fez até hoje. Ah, mas exatamente. Todo mundo colocou mais um banco de supino. Cara, não coloca mais um banco de supino. Faz alguma coisa diferente, pelo amor de Jesus. Sabe assim? O deixa a pessoa fazer nada. Porque aquele cara que não gosta de falar com ninguém, muitas vezes ele não consegue nem ficar na casa dele, mas se ele ficar num cantinho lá na academia, ele fica em torno de 1 hora ali, sem dar trabalho para ninguém e se sente super bem. Então, essa experiência do cliente não pode ser só a experiência voltada a resultado físico e estético, porque não é todo mundo que busca isso. Muitas vezes o cara não fica na sua academia, ou porque ele não tem um lugar para ficar, ou porque o som da academia está muito alto. São vários fatores, não é só a máquina que é preta, ou agora é prata, ou a esteira inclina ou não inclina. Então, eu acho que aumentar essa sensibilidade em relação ao que o aluno busca vai começar a mudar um pouquinho o mercado aí. E agora que a gente já está quase encerrando aí o nosso webinar, acho que seria legal a gente voltar um pouquinho para vendas e pegar esse gancho que o Herbert falou sobre a mudança, né? Então, pessoal, quem assistiu aí, os participantes que viram, enfim, você que está vendo depois no gravado, o que a gente quer deixar aqui com esse webinar é a ideia de trazer a mudança, de fazer coisa diferente, de você capacitar o teu funcionário, de você analisar indicadores e mudar. Se ano passado você trouxe 100 novos clientes, no mínimo você tem que trazer 101 esse ano. Você precisa aumentar a sua régua, você precisa aumentar a meta. E principalmente, acho que a mudança ela vai muito do líder. Então, se você é o proprietário, se você é o líder de vendas, você precisa mostrar isso, mostrar que você quer a mudança para os seus colaboradores. Então, uma pessoa que acabou de entrar, você tem que ensinar ela como vender. Você tem que mostrar para ela qual é a essência que você quer passar para o teu para o teu cliente, né? Então, é muito uma mudança, assim. Eu acho que principalmente em vendas, é tentar fazer coisas diferentes que os outros não fazem. Até trazendo um exemplo aí de minha vida pessoal, há um tempo atrás eu era aquele típico aluno que se matricula, paga um semestre, vai 2 meses, sai. E fica nesse pinga-pinga de academias. Então, acontece que aqui em Curitiba, que a Tecnofit é daqui, algumas academias têm o meu telefone, têm o meu e-mail, enfim. E o que acontece é que eu sempre recebo um SMS, parece até que as academias se conhecem, elas mandam um SMS muito parecido,
E é exatamente em julho e em janeiro, falando volta às férias, venha para a academia, volte, enfim. E deve fazer uns 3 anos que eu recebo a mesma mensagem. E eu nunca interagi, eu nunca respondi. Então, a ideia também, trazer um pouco de vendas à mudança, é se você está e alinhando com os indicadores, né? Se você está mandando um SMS e o retorno desse SMS não está legal, você não está aumentando a tua taxa de conversão, muda. Começa a fazer ligação, começa a mandar WhatsApp, começa a mandar e-mail, começa a fazer algo diferente, para que as pessoas cheguem até você e você consiga potencializar as tuas vendas. E o legal, que a gente usa muito aqui na Tecnofit, seria bacana vocês implementarem também, é fazer testes. Pega um período, pega uma semana, um mês, um trimestre, enfim, veja como funciona para você, se você é um negócio pequeno, se você é um negócio grande, e faça testes. Tenta um mês só mandando SMS, outro mês só fazendo ligação, outro mês mudando o discurso que você está fazendo. Essa é a maneira que a gente tem que começar a fazer, né? Acho que a tua tela ainda está compartilhada aí, Herbert. Aí, bacana. Então, tragam essa mudança, sabe? É muito ruim para um cliente quando vocês usam a mesma abordagem o tempo inteiro e ele está vendo que não está trazendo resultado. E eu acho que o papel do líder é ser o exemplo. Então, chega para a equipe, fala que você analisou os números, fala que você viu os indicadores e que a mudança vai começar a ser feita, né? Legal. Perfeito, Luísa. Eu acho que tem bastante conteúdo. Falar em questão a fazer o diferente, né? Coloquei uma ação ali, não sei se a gente ainda tem um tempinho para mostrar a questão das indicações, né? Uhum. Que eu acho que também pode contribuir bastante. Falar assim, mas isso daqui todo mundo faz. Não, te garanto que não é todo mundo que faz, né? E eu acho que eu faço, né? Aplico muito isso e tem bastante resultado. É bem rápido aqui, só um último slide. Até aproveitando, vamos ver se você já consegue responder, Herbert, nisso que você vai falar de indicação. Tarlene perguntou aqui, ela comentou que ano passado eles trabalharam com planos semestrais, mas alguns alunos desistiram. O que podemos fazer, o que podemos oferecer para que a pessoa faça adesão aos planos? Tá, legal. Eu vou passar pelos indicadores e a gente volta aí no finalzinho, pode ser? Até por conta do tempo das pessoas que programaram para 1 hora. Bom, essa é uma das ações mais simples, que não envolve grandes investimentos e depende simplesmente da ação de fazer. Então, como você coletar indicações e para que ela serve? Como eu comentei lá na questão da rotação, se você tem uma quantidade de alunos saindo o tempo todo, você tem que colocar gente de novo na base de prospects para você converter em matrícula e tudo mais. Só que assim, cansa, né? Você ficar buscando prospect frio o tempo todo. E se o seu aluno está na sua academia e ele está gostando de você consegue pedir para ele indicar pessoas, né? É uma indicação muito mais quente, é um prospect muito mais quente. Então, eu dei um exemplo aqui de uma academia, que foi o exemplo do webinar anterior, que eu tive 109 vendas entre 50 pessoas que renovaram o plano e 59 novas matrículas, tá? Vamos supor que dessas 109 vendas, eu peça 3 indicações de contato, consiga 3 indicações de cada venda que eu fiz. E dessas 3 indicações, eu tenho 33% de sucesso aí. No total, eu vou conseguir falar com 109 pessoas no final do processo, tá? Então, coletei os contatos, consegui um percentual de sucesso, 109 pessoas eu consegui falar. Desses 109, eu também tive 1/3 aí de sucesso e eu consegui fazer 94 pessoas terem um agendamento comigo, de dia e horário, para comparecer na academia, para mostrar para ela o que eu tenho a ofertar, porque a pessoa amiga dela ou parente indicou. Desses 94 agendamentos, eu consegui que metade viesse na academia, porque tem uma diferença entre você marcar para a pessoa vir e ela vir realmente, né? E ela realmente comparecer. Então, isso já é esperado. Então, 42 pessoas vieram na academia, dessas 94. E dessas 42 pessoas, metade virou aluno.
Então, eu tive 21 novas vendas. Então, veja só, é um processo que ele nasceu na academia, ninguém nem saiu da academia para fazer, porque a gente pediu indicação para quem encostou no balcão para renovar o plano ou para fechar o plano novo. De lá, eu só peguei o contato, liguei, fiz um telefonema, tive o trabalho de fazer um agendamento na minha agenda, e depois que a pessoa veio até mim, eu nem precisei buscar, hein? Eu só busquei no telefone. E eu consegui 21 novas vendas sem sair da cadeira. Então, assim, 21 novas vendas, né? A gente coloca aqui que você teve um crescimento de 3,5% sobre o total lá do número de ativos que eu usei no último webinar. E a boa notícia, essa conversão de 50% que eu coloquei no final, normalmente ela costuma ser superior a 60%. Por quê? Porque ele já é um prospect muito quente. Alguém indicou. E quando alguém indica algo, você já tem a avaliação dessa pessoa falando que o lugar é bom. Senão ela não ia indicar. Exatamente. Então, né, vale a pena pedir indicação e treinar a equipe de vendas para fazer isso? Poxa, vale muito a pena. Aqui eu dei um exemplo simples da Espaço Laser, que no balcão dela, ela coloca ali, né, que para cada uma pessoa, ela traz 3 amigas. Então, você ganha lá 10 sessões para cada amiga. Dessas 3 amigas, eles já sabem que pelo menos uma pessoa vai fechar, que vão trazer mais 3, que mais uma vai fechar. Então, vira uma para uma. Tá? Até legal que você comentou delas ganharem as sessões. O Geraldo está aqui nos perguntando, Herbert, se você premia quem indicou de alguma forma. Você acha legal premiar? Como que você tem visto nas academias que você atende? Eu vi aqui, Geraldo, eu sempre digo o seguinte, você tem que premiar os dois, quem deu a indicação e quem veio comprar, tá? Porque ninguém dá nada de graça. Então, assim, você está pedindo alguma coisa para a pessoa, dá alguma coisa em troca, e para essa pessoa que foi a indicada, que você vai ligar, ela já tem que ter algum benefício, porque já teve uma pessoa antes dela que a indicou. Então, olha, por você estar vindo indicada da Luísa, né, você já tem uma condição X, que, voltando lá na questão das bonificações, não precisa ser algo financeiro, pode ser algo físico, um brinde, algum tipo de experiência adicional com algum parceiro que você tem, né, de repente você tem parceria com um salão de estética, com alguma loja de roupas esportivas, com alguma loja de suplementação, enfim, algo que ele faça ele vir, não só porque ele vem indicado, mas que ele também vai ter um benefício adicional. Mas sempre o benefício tem que ser para os dois. Até quem utiliza o sistema Tecnofit, a gente tem o nosso Clube Fit, né? Que é a pontuação, são fits que o teu aluno ganha. Então, uma forma também é quem indicou e o indicado receber esses fits e depois trocar, enfim, pelo que você dá de premiação aí para os teus alunos. Legal. Aquela pergunta que você tinha comentado, Luísa, desculpa, da Tarlene, que ano passado trabalhamos com planos semestrais, mas alguns desistiram. O que podemos fazer e o que podemos oferecer para que a pessoa faça adesão aos planos? Então, eu não entendi como fazer adesão, porque a adesão eu entendo que a pessoa ela aderiu ao plano já quando ela comprou. Agora, então, se a gente está falando de desistência no meio do plano, antes dele terminar, né, então aí eu acho que aquela investigação depois de um período é interessante. A pesquisa de satisfação para todo mundo que está ativo, porque muitas vezes você está achando que a pessoa está saindo porque não tem uma esteira e ela está saindo porque o banheiro está sujo. Às vezes você está pensando em reformar o banheiro e ela está saindo porque o colchonete está rasgado na sala de ginástica. Então, assim... eu costumo dizer que muitas vezes a solução é mais simples do que você está querendo resolver. A pessoa te entrega uma informação que você nem imaginava que poderia dar tanto efeito positivo. Tá? Então, eu acredito que essa pesquisa de um tempo depois e durante também, se você começar a perceber um movimento de cancelamento muito alto. Legal. Tá? E uma dúvida, queria saber a tua opinião, Herbert. Eu já frequentei uma academia, voltando um pouquinho nas indicações,
que o indicado, enfim, você levava um amigo por uma semana para treinar. E óbvio que nessa uma semana os professores, né, eles te davam uma super atenção, enfim, era um atendimento muito legal. Qual que é a tua opinião, além de você dar uma bonificação para quem é o indicado, também dá esse tempo de teste, esse tempo de experiência gratuita, digamos assim, né? Tá. Bom, a gente falou um pouco no último webinar e bastante gente interagiu, principalmente o pessoal do CrossFit, do treinamento funcional que estava na sala, falando sobre esse período de free pass ou aula experimental, teste tantos dias grátis. Na minha opinião, no máximo 2 dias. Né? No máximo 2 dias, teve bastante gente que falou uma aula experimental. Tá? Eu descarto a possibilidade de 7 dias, de 10, de 15. Eu acredito que o processo decisório, a curva de decisão, ela é muito curta. Depois ela entra num estado, né, de baixa novamente. Então eu costumo trabalhar com no máximo 2 dias de experiência, 2 dias seguidos. Experimentou, comprou e assim vai. Mas eu acho que tem que ter, principalmente para serviços como treinamento funcional, pilates, yoga, crossfit, natação infantil, principalmente, que a pessoa precisa experimentar realmente para, às vezes, ela saber como é. Tem pessoas que não sabem nem o que é. Né? Então, ela precisa passar obrigatoriamente pelo processo experimental. Nesses ambientes, nesses tipos de negócio, o fechamento, aquela conversão de fechamento de plano no ato da visita, ele quase que não existe. Né? Ele é obrigatório passar pelo experimental. Diferente de uma academia com formato convencional, que aí sim, ele já sabe o que ele busca, ele sabe que aquilo é uma academia com musculação e ginástica, ele é uma venda muito comparada, né? Assim, de visual, comparado visual, né? Então ele decide mais rápido. Agora o outro é de experimentação. E até a Priscila está perguntando aqui, Herbert, que no estabelecimento dela, eles estão cobrando essa aula experimental, ela chamou de aula de apresentação, e depois eles descontam na matrícula se o aluno fechar. Qual que é a tua opinião sobre isso? É uma estratégia. Se funciona, mantém. Se não funciona, muda para que não. Se não funciona, é ajuste. Porque isso não existe uma fórmula única. Né? Não existe uma forma única porque você tem perfis de comportamento diferente, não só voltado ali para o DISC, diretivo, mas muitas vezes comportamento local. Então, tem lugar que é muito natural a pessoa... Isso, vamos dizer assim, isso é aceitável. Tem outros locais que talvez seja um grande absurdo. Então, assim, não existe uma forma única. Eu costumo falar muito isso, principalmente para os meus clientes, quando a gente começa o projeto. Né? A gente leva algumas ferramentas, né, dentro do cenário que é feito ali o diagnóstico. A gente identifica o que se encaixa melhor e experimenta. Né? Porque esse processo vai ter que amadurecer com a cara do cliente. Não existe processo de prateleira. Não existe. Né? É muito personalizado. Tá? Então, assim, se está funcionando, mantém. Se começar a não funcionar, testa de outro jeito, né? Isso. E usa os indicadores. Começa a ver, começa a medir tudo que você faz para ver o que traz resultado. E que nem você falou ali, Priscila, antes vocês faziam de uma forma, vocês viram que não estava sendo tão efetiva e mudaram. Então, é testar o novo, né? Trazer uma mudança. Sim, é isso aí mesmo. O mais importante é medir, né? Exatamente. Herbert, mais alguma coisa a acrescentar? Acho que a gente já está chegando aí no finalzinho. Acho que está ótimo. Bom, da minha parte, era isso que eu queria trazer. Então, se puder a gente fazer um resumão de tudo aí, né? Eu acho que pode ir começando aí da sua parte, se você quiser, e a gente finaliza. Legal. Então, assim, pessoal, para quem não participou desde o começo, depois a gente vai mandar a apresentação por e-mail, tá? Fiquem tranquilos, então vocês vão poder revisar aí tudo que a gente falou. Mas, para quem não viu desde o começo, a gente começou falando sobre a avaliação DISC, a ferramenta DISC, como você colocar isso para os seus funcionários e você conseguir analisar o perfil de cada um deles.
Então, tem o diretivo, o influente, o estável e o crítico. E a gente alinhou muito isso com a capacitação, o porquê da capacitação. Então, após você ter feito esse DISC, após você descobrir como cada perfil, como cada colaborador teu se comporta, você fazer uma capacitação, fazer o treinamento. E eu acho que é muito utilizando também os indicadores que o Herbert falou para esse treinamento, né? Então, você precisa descobrir o que está de errado, digamos assim, na tua academia, descobrir como que o teu colaborador gosta de receber esse treinamento, e é muito simples dar treinamento, gente, é muito simples de começar. Você pode tanto usar um material online, quanto você mesmo dar um treinamento, ser o exemplo, né? Ser um líder, uma liderança através de exemplo, explicar para os seus colaboradores como eles podem fazer. Também no treinamento é muito legal você envolver a tua equipe. Então, pega aquele cara que tem o DISC para o estável e ele é super organizado e faz ele ensinar a organização para os outros colaboradores. Faz ele ensinar como que ele faz o trabalho dele no dia a dia. Pega aquele cara que é o diretivo, que bate meta, que consegue chegar no resultado antes do que todo mundo e faz ele ensinar as técnicas de venda. Se você tem uma pessoa na tua equipe que ela está indo super bem, as outras pessoas também têm chance de irem bem. Então, a ideia é, pega essa pessoa que está indo super bem e faz ela ensinar para os outros. Faz ela mostrar como ela faz a venda, como que ela faz a prospecção, como que ela faz a negociação. Isso muito utilizando também, vendo o que dá certo, o que dá errado com os indicadores que você falou, né, Herbert? Sim. Lembrando que os indicadores de forma isolada, ele não te mostra muita coisa. Tá? Então, assim, fazer um estudo de forma integrada, eu vou até repetir o que eu falei no último webinar. Se você não controla nenhum indicador, começa com no máximo 2. Porque se você começar a controlar todos, daqui a pouco você não vai conseguir nem usar todos os indicadores. Né? Então, assim, começa com 2 indicadores que são mais fáceis na sua visão de começar a controlar e usa ele para tomada de decisão, porque o indicador parado lá também para nada não serve de nada. Né? Assim, é melhor nem começar se você não for usar para realmente tomar decisão em cima daquilo. Tá? Então, eu acho que esse é o grande recado aí do dia. E agora é aplicar, né? Exatamente. Saiam aqui do webinar e comecem a aplicar, tragam a mudança. E, por favor, pessoal, quem for aplicando, quem tiver novos indicadores, quem tiver feito DISC, depois a gente enviar a ferramenta, enfim, venham até nós contar como foi essa experiência, se trouxe resultado, que testes vocês estão fazendo. É muito legal essa interação, até para a gente entender como que o nosso público está aí no mercado, como que o webinar está ajudando ou não. É legal receber esse feedback. Legal. Sabe? É isso aí, Luísa. É isso. Pessoal, então, como eu comentei antes, agora no final a gente vai mandar esse webinar, ele está sendo gravado, então vocês vão receber por e-mail. E quem tiver, o Herbert, ele fez menção a webinars passado, então quem quiser assistir, é só entrar no nosso canal do YouTube. Até quem não nos segue nas redes sociais, a gente tem LinkedIn, Facebook, Instagram. Por favor, nos sigam, que a gente sempre comenta alguma coisa, a gente sempre faz um post relacionado ao que a gente está vendo do mercado. E também a gente tem o nosso canal de comunicação, a nossa comunidade, que é a Interação Fitness. Ao final a gente também vai colocar aqui no chat o link para vocês poderem acompanhar. E por favor, nos sigam aí nas redes sociais, deem o like lá no canal do YouTube. E é isso. E por favor, façam essa interação com a gente. Mandem todas as dúvidas que vocês tiverem, qualquer coisa depois. E é isso, fechado? Muito obrigada para quem ficou até o final. Muito obrigada, Herbert, pela tua participação. É muito bom escutar suas ideias. Ah, legal. E eu fico à disposição também. Meus contatos, a gente acho que todo mundo deve ter aí e-mail, mas o site também, HR Consultoria Fitness. Também estou nas redes, LinkedIn, Instagram e Facebook. Se alguém quiser depois conversar em particular, fique à vontade. Isso, por favor. Pessoal, é isso. Vamos encerrar agora e nos vemos nos próximos webinars. Até já.